Salve família, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais um dia para aquela palavra diretamente para os nossos corações. E a palavra de hoje se encontra aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, que diz assim: Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? O tema do vídeo de hoje é santidade. E quando nós falamos de santidade, logo vem na nossa mente aquele perfeccionismo: não posso pecar, tenho que ser santo ou tenho que ser perfeito. E na verdade, irmãos, a santidade nada mais é que um processo. É aquele processo onde você sai do mundo, onde você sai daquela vida de pecado e começa ali a aprender sobre Jesus. Você começa ali desfrutar daquilo que realmente Jesus tem para a sua vida. Em qual sentido? No sentido de pureza, naquele sentido, sabe, de você viver uma vida longe da promiscuidade, longe da sujeira do mundo, sabe, longe daquele pecado, daquela coisa que nos prendia no passado. Santidade, na verdade, era um processo. Quem nos santifica é Deus, mas nós temos que buscar esse processo. Como diz lá em João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus está fazendo uma oração pelos seus discípulos. E ali nessa oração ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus está dizendo ali que nós somos santificados através da verdade. E ele diz que a verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, nós só vamos conseguir entrar nesse processo de santificação a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo e realmente de todo o coração nós mergulhamos na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos regenera, que nos purifica, que nos santifica. Então assim, irmãos, nós temos que tirar da nossa cabeça que ser santo ou buscar santidade é querer ser perfeito. Infelizmente, irmãos, existe essa luta aí do pecado, existe essa luta da carne e do espírito. Quem você alimentar mais é quem você vai deixar mais forte. Então, muitas das vezes, infelizmente, nós vamos acabar tropeçando. Eu me lembro que quando eu era criança ainda, eu ouvi uma ministração e aquilo ficou na minha mente, que dizia que o pecado na vida de um cristão, ele deve ser um mero acidente. É diferente eu escorregar ou eu me jogar. Eu posso escorregar, é um acidente. O pecado tem que ser um mero acidente. De repente você está ali na hora do nervoso, você acabou falando uma coisa ou outra, peça perdão ao Senhor, e abandone aquele pecado. E a santificação é esse processo, sabe? É o processo que vai te limpando do mundo, vai tirando aquelas escórias, sabe? Aquelas coisas, aquela sujeira que você tinha na época que você não conhecia Cristo. E aí a palavra de Deus vai te limpando. Esse é o processo de santificação, Eu me lembro que quando eu me converti, eu não nasci em berço evangélico, mas eu me converti bem cedo, me batizei com 11 anos de idade. E assim, o contexto familiar que eu era inserido naquela época era de bagunça. Minha família, não só minha família dentro de casa, mas os meus familiares, meus tios e tal, sempre gostaram muito de festa, de música, zoação, bebedeira e tal. Então assim, eu cresci nesse meio. Eu via meu pai fazendo parte disso e tal. E por mais que eu não tive tempo ainda de me sujar nesse mundo, porque eu me converti bem cedo, graças a Deus por isso, mas eu era muito malicioso. Eu era aquela pessoa, sabe, aquele moleque, coisa de moleque, que tinha a mente suja, que falava besteira, quando tava na rodinha ali com os moleques ali, ficava falando bobeira, fazer aquelas piadinhas de duplo sentido. E quando eu morava na freguesia do Ola em São Paulo, na Zona Norte, e às vezes eu vinha para Guarulhos, me encontrava com meus primos e tal, e eu não ia para a igreja, então era aquela conversa, de coisa de moleque, E era malicioso e tal, falava besteira. Só que eu me converti. E quando eu me converti, eu comecei a levar a sério. Ainda passou um tempo, como eu disse, a santificação é um processo. Eu não vou aceitar Jesus hoje e amanhã tá acertando tudo, tá vivendo, sendo santo, sendo perfeito. Não, ela é um processo. Então ainda levei um tempo para poder aprender as coisas. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a assistir ministrações, na época eu não tinha redes sociais, internet assim, tão acessível. E eu comecei a assistir na TV mesmo, sabe, pregações e tal. E onde eu comecei a aprender sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi me libertando. A Bíblia fala, Jesus fala lá em João 8, no versículo 32, ele diz: conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja,
Jesus mesmo disse lá em João 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, quando eu conheço mais a palavra de Deus, é onde eu vou sendo liberto. E esse é o processo de santificação. E aí, às vezes, eu ainda vinha aqui para Guarulhos, eu ainda falava bobeira e tal, me encontrava com o pessoal. Só que teve uma época que eu vim para cá, que eu já estava mais diferente, né? Eu já não estava mais falando bobeira, eu até ficava junto com o pessoal, assim, conversava. Mas aí depois eu saía, ficava mais próximo dos meus pais. Por quê, irmãos? Porque determinadas conversas já não faziam mais parte do meu contexto. Porque eu estava nesse processo já de santificação. Eu já tinha começado, já tinha iniciado nisso, porque eu estava me aprofundando, estava querendo buscar mais a palavra, conhecimento, sabendo o que era certo, o que era errado. E esse é o processo de santificação, né? Logicamente que hoje eu não sou perfeito, tantos anos passaram, né? E mesmo assim eu ainda continuo nesse processo de santificação. Mas a partir do momento que você mergulha na palavra de Deus, quando você aprende da palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai te limpando, né? Quem justifica, quem santifica é o Senhor. Mas nós temos que ir até esse processo, nós temos que buscar esse processo de santificação. E santidade, irmãos, nada mais é do que você viver uma vida na contramão dos padrões desse mundo, né? Não aceitar os padrões desse mundo. Nós vemos hoje aí que está tudo de cabeça para o ar, né? Está tudo revirado. Hoje o certo é o errado, o bonito é ser feio, né? Infelizmente, irmãos, o inimigo ele está nesse sistema chamado mundo, né? A Bíblia fala que o mundo já sob influência do maligno. Quando se fala mundo, não é esse mundo, globo terrestre, mas sim essa influência, todo esse sistema. Se você ligar sua TV hoje, você vai ser induzido à imoralidade sexual. Você vai ser induzido a ter um olhar lascivo, porque numa propaganda os caras colocam lá uma mulher com uma pose, com uma cara sensual, às vezes até numa propaganda de novela você acaba vendo cena que você não quer ver. Às vezes eu estou assistindo jogo de futebol, no intervalo eu tenho que mudar de canal, porque determinada emissora lá só passa o que não presta. Então, assim, irmãos, nós estamos sendo induzidos ao pecado hoje. Eu não estou falando para você parar de assistir TV, não é esse tipo de santidade, não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Mas nós temos que selecionar bem, irmãos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, com quem nós falamos. Nós temos que falar com todos, conversar com todos, temos que ser luz nesse mundo. Mas determinadas conversas não convêm para nós que somos filhos de Deus. Determinados tipos de assunto, determinados lugares não são legais para nós frequentarmos, porque nós estamos nesse processo de santificação. E esse processo de santificação é o processo que nós somos tirados desse sistema mundano para poder viver de acordo com a palavra de Deus. Então, o meu conselho é, mergulhe na palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Assim como diz lá em Salmo 1, né? Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. Sabe, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não segue os conselhos dos ímpios, mas antes ele medita na palavra de Deus, baseado lá em Salmo 1. Amém, irmãos? Então que nós possamos viver esse processo de santificação, sabe? E nós medimos isso, muitas das vezes também, na nossa maneira de viver. Às vezes a rede social de uma pessoa, ela vai demonstrar se aquela pessoa está realmente no processo de santificação ou não. Porque, irmãos, eu não consigo, de verdade, eu não consigo entender uma pessoa que aceita Jesus, que conhece a palavra de Deus e posta na rede social uma foto sensual. Não entra na minha cabeça isso. Ou então, muitas das vezes, pessoas que põem lá um título lá da foto, lá, de um versículo, o Senhor é meu pastor, não me faltará, mas está lá de biquíni, está lá sem camisa, sabe, incitando a lascívia para outras pessoas, sabe, irmãos? Então, assim, de fato, eu não consigo entender isso. O processo de santificação, ele nos tira disso, sabe? O nosso alvo é agradar a Jesus, é agradar a Deus, não nos mostrarmos, sabe? Esse é o processo de santificação, né? Então que nós possamos ver esse processo em nossas vidas, nos separando, sabe, na contramão do mundo. Realmente o mundo tem nos induzido a viver uma vida que desagrada a Deus, mas nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós temos que ser luz, apresentar Jesus para as pessoas. Amém? Se essa palavra te edificou, não esqueça aqui de compartilhar esse vídeo, comente o ponto que te edificou. Amém? Deixa seu like aí, que Deus te abençoe. Tamo junto e é nóis.